Salve, salve, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui com o nosso Convocação CNN. Todas as segundas e quintas-feiras, 10 da manhã em ponto, a gente está aqui para trazer o nosso bate-papo sobre futebol. Eu quero dar as boas-vindas para a Natália Fiuza, diretamente da Itatiaia. Tudo bem, Natália? Ei, Jairo, bom dia. Tudo bem, viu? Um abraço para você, para a Cris também, para o Bruno, a todos que nos acompanham. E aí, Cris, firmeza? Firmeza, bom dia, Jairo, Bruno, Nath, bom dia a todo mundo que está assistindo. Muita coisa pra gente falar, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem muita treta também, né, Jairo? Semana complicada aí nos vestiários. Ainda bem que o nosso clima aqui tá tranquilo, diferentemente do Real Madrid, né, Bruno? Sim, e do Santos também, né? O clima nosso aqui é bem melhor, sem tapas, sem brigas. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando e aos colegas. Por falar disso, a gente já começa o nosso Convocação falando de Santos. O Bruno falou de tapas, isso me lembra aquela música Entre Tapas e Beijos, né? É o que resume a relação santista nos últimos dias, desde a briga do treino entre Neymar Júnior e Robinho, empurra-empurra, rasteira e tapa na cara de Neymar em Robinho Júnior. Quando a gente fala sobre esse assunto, me traz uma reflexão aqui que eu quero compartilhar com vocês, é que será que o Neymar não deveria te fazer uma escolha de botar a bola no chão? Ou quem sabe resolver sair na mão, só pra rimar. Eu tô pensando nesse sentido porque, veja só, um atleta do pote como o Neymar, que tem o desejo de jogar na seleção, que tem o desejo de trazer a qualidade do futebol que teve no passado para o Santos, entrando numa confusão dessa, acaba saindo como o maior perdedor. Independentemente se ele tem a razão ou não. A gente apurou durante a semana que atrasos o Robinho Júnior estava irritando os seus companheiros. Aí o drible leva até a situação da briga. Não importa o que tenha acontecido. Neymar é um líder dentro do Santos. Se ele faz isso, pode talvez perder a liderança, conquistar o respeito de alguns, mas a sua imagem pública fica cada vez mais manchada. E a sua imagem depende muito também da sua possível convocação para a seleção brasileira. Porque, afinal de contas, o link dessa matéria foi, com certeza, parar no zap de Carlo Ancelotti, que pode pensar o seguinte: será que vale a pena eu levar o Neymar para a seleção e, no fim das contas, irritado com qualquer coisa, ele resolve sair no tapa com um companheiro durante o Mundial? É uma escolha a se fazer. Apaziguar o vestiário ou, quem sabe, esquentar o vestiário. O Carlo Ancelotti, pensando nisso, pode fazer uma escolha. Será que eu desenho uma seleção para vencer e ter paz? Ou eu faço uma comparação da seleção brasileira com o Real Madrid? A seleção brasileira e o Real Madrid têm semelhanças. Por quê? É um elenco estrelado e que adora resolver as coisas, se talvez isso acontecer, no tapa. Muito bem, vamos começar o nosso bate-papo. A gente tem aqui o que disse o Neymar sobre essa treta. Veja lá. São coisas do futebol. Isso era para ser resolvido entre nós, foi um desentendimento que tivemos no treino. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco, mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpas. A gente conversou no vestiário e se entendeu ali. Essa é a versão do Neymar. Vamos escutar a versão do Robinho Júnior e depois a gente já faz o nosso debate aqui. Ouça aí. Anos uma camisa e eu chorei muito, tenho ela guardada até hoje. E, cara, foi o que você falou, tomou uma proporção que não deveria, sabe? Tipo assim, mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpa, já assumiu o erro dele, foi homem pra assumir, né? Eu também fui homem pra chegar nele e conversar, e a gente conversou e tá tudo certo, sabe? As pessoas que falam ao redor, elas falam muitas coisas que não são verdade, e é triste, né, ver que isso tomou uma proporção desse nível. Mas eu tô tranquilo, já conversamos, gosto muito dele e já tá tudo resolvido. Olha, ali foi num momento muito mais de raiva junto com meus empresários do que algo que eu queria que tivesse tomado essa proporção, sabe? Foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Eu acredito que eu poderia ter pensado em 2 vezes, mas também não era para ter, né, saído na mídia, não era para ter, né, tido toda essa revolta toda e todo essa mídia desnecessária que foi ruim pro lado dos dois, entendeu? Eu não queria isso, mas já tá tudo resolvido, já conversei com eles, conversei com meus pais, sabe? Então, tudo resolvido. Você vai retirar a notificação? Oi? Seus representantes vão retirar a notificação? Sim, já aceito as desculpas, normal, todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós, eu também poderia ter errado, como eu já errei muitas vezes. Muito bem, a gente tem aí a manifestação dos dois lados.
Que treta, hein, Cris? Jairo, o Santos, ele tá trazendo muito conteúdo fora dos gramados, né? Assim, a gente sempre acha que já deu, já passou e vem semana seguinte e tem mais treta. Inclusive, no jogo teve com o Gabigol também, né? Que o Gabigol saiu, não foi substituído, não ficou no banco, foi direto pro vestiário. O Cuca falou na coletiva que não sabia o motivo. Depois o Gabigol falou que ele estava passando mal, com problemas gastrointestinais e tal. Então, assim, foi uma semana bem turbulenta para o Santos, né? Eu concordo com você quando você diz que numa treta dessa acaba que o Neymar sai mais prejudicado, porque, cara, o Neymar é o ídolo, o Neymar é o craque, o Neymar é a referência, o Neymar é a liderança. Neymar, que tem 35 anos, e o Robinho tem 18, né? Apesar... assim, depois de ouvir a sonora deles, me pareceu muito, assim, agora a minha impressão sobre o que eles falaram. Me pareceu muito que pro Neymar a coisa estava resolvida no vestiário e pro Robinho Júnior não foi tão bem assim. Ele até falou ali na sonora que realmente teve a questão do documento lá, dos advogados dele, e que ele ia retirar. Então, eu acho que pro Robinho doeu um pouco mais, talvez por ele ser não só um ídolo pra ele, que claramente ele é, mas ele ter essa coisa de tio mesmo, né? O Neymar viu esse menino nascer, viu esse menino crescer, disse que ia apadrinhar ele, né? Falou, seu pai cuidou de mim, eu vou cuidar de você. Então, acho que pro Robinho pode ter doído mais até nesse ponto, assim, né? Dele ter o Neymar como uma referência em vários aspectos. E eu concordo que pro Neymar fica mais feio, porque ele tá numa situação já complicada em campo, não tá decidindo como decidia antes. Ele tá numa situação complicada fora, porque vive se envolvendo em polêmica. E é mais uma, né? Chega no zap do Ancelotti, com certeza. Eu vou levar o Neymar pra ficar no banco? Não sei. É um cara que estourou com um menino de 18 anos no treino. Já fica essa dúvida, né, pro Ancelotti, mais essa dúvida. E eu acho que complica cada vez mais o caminho do Neymar para essa possível Copa do Mundo. Gente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, né? A gente também está no CNN Brasil. Se inscreva em ambos os canais. Você pode acompanhar a notícia de todas as editorias, como a gente chama, né? Todos os assuntos e, claro, o esporte. Quero mandar um salve pra galera que tá no chat. A Anne, a Ana Luzia também aqui com a gente. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, já tem enquete, tá bom? Bem, Bruno, a Cris até comentou uma coisa que é importante, né? Sobre essas tretas constantes no Santos. E durante a entrevista coletiva após o jogo, o Cuca falou, ninguém tá certo e a gente quer falar sobre futebol, mas essas coisas acontecem, né? Dando essa ponderada aí. Na sua avaliação, esta briga tira o foco do Santos do futebol? Com certeza, Jário. Acho que das preocupações que o Santos tem, essa não deveria ser uma, né? Administrar esse tipo de situação no elenco, né? A gente discutiu isso bastante também na última edição aqui do Convocação, que a gente estava com a presença do Michel, e o Michel ele tem uma opinião de quem esteve do lado de dentro, né? De quem esteve dentro do vestiário, de quem teve essa convivência que a gente não teve. E ele tem a opinião de que isso de fato faz parte do futebol, como o próprio Neymar disse. E a gente sabe que faz parte. Você mesmo, né, Jair, trouxe o exemplo de uma história que o seu pai, né, ex-goleiro, também viveu no vestiário, de jogador que chegava armado no vestiário. Essas coisas acontecem, a gente já viu briga em treino. Não faz muito tempo o Gerson e o Varela brigaram num treino do Flamengo. Não faz muito tempo o Pedro e o preparador físico do Flamengo, na época do Sampaoli, também tiveram uma treta, né? Então, foram as vias de fato, né? Exato, Exatamente. com vias de fato. Então, eu lembro que quando a imprensa cobria treinos, o treino todo e podia gravar o treino inteiro, a gente lembra de brigas. Marcelinho com o Mascherano, Tevez com o Marquinhos, só para citar exemplos do Corinthians, o próprio Neymar com o Marcel no Santos no começo da carreira do Neymar. Hoje a gente não vê o treino, mas a gente tem apuração, a gente tem o acesso às informações do que acontece no treino, e a gente soube, por exemplo, desses casos do Flamengo mais recentes. Faz parte do futebol? Faz parte. Não deveria. Não é porque faz parte que a gente também tem que normalizar, né? O que houve foi uma agressão reconhecida pelo próprio Neymar e pelo próprio Robinho Júnior. Então, acho que o Cuca, nesse aspecto, ele tá certo. A agressão ela é injustificável, independentemente das situações do treino, né? Se o Robinho tá chegando atrasado, isso se resolve de uma outra forma. Se resolve com uma multa, com algum tipo de ato disciplinar
por parte da diretoria do Santos, ou mesmo uma conversa dos jogadores do elenco, senta com o cara e fala, olha, tá chegando atrasado, pô, tá uma perna desgraçada, sabe? Tem que baixar um pouco a bola. Isso não precisa ser resolvido dessa forma. A agressão é injustificável. Para um Santos que tem problemas na temporada, que tá com a corda no pescoço no Campeonato Brasileiro, próximo da zona de rebaixamento, e prestes também a ser eliminado na Copa Sul-Americana, certamente era uma coisa que não precisava. O noticiário do Santos não estava precisando desse tipo de ocorrência, né, Jairo? É verdade. A gente está aqui no nosso chat, tem o Felipe Augusto dizendo, ó, esse cara falou uma grande verdade, se deixar barato, compram para revender. Deve estar falando a respeito, provavelmente, da briga aqui, né? Natália Fiuza, o Robinho Júnior, no momento ali da irritação, né, pós-tapa na cara, se reúne com o seu staff, eles decidem acionar extrajudicialmente o Santos. Ou seja, você pega um advogado que manda um documento para o time onde você trabalha dizendo, olha, quero as imagens do treino, não tem condições de segurança para o jogador, porque foi vítima de uma agressão dentro do treino, queremos um pedido público de desculpas e alguma medida administrativa, né, que vocês façam algo sobre isso. O Santos vai lá e abre uma sindicância, uma avaliação sobre isso, e depois eles decidem retirar essa situação. Você acha que isso pode criar um clima de insustentável da permanência do Robinho Júnior no Santos? Porque fica difícil, né? Uma vez que você traz o advogado para a conversa. Não é fácil essa situação, administrar isso, né, ô Jair? O próprio Robinho Júnior disse na zona mista, depois do jogo do meio de semana, que a questão do documento e da participação do advogado, ele usa um termo parecido assim, foi muito mais um sentimento do que um pensamento. Eu devia ter pensado 2 vezes. No momento ali da raiva, junto com o meu staff, a gente definiu que essa seria a melhor estratégia. E você acaba de levar um tapa no treino, independentemente de quem tenha te agredido, é lógico que você vai estar irritado com isso. Robinho, apesar de ser júnior, não é mais criança, né? Então tem sangue nas veias ali também. E eu acho que a retirada do documento, acho que vai muito por 2 aspectos. O primeiro é porque claramente ele percebeu que toda a boleirada ficou contra ele, né? A gente tem essas informações de dentro do CT do Santos e até acompanhando opiniões, principalmente agora de ex-atletas que trabalham também comentando esporte, de que isso tudo deveria ter sido tratado internamente. E é assim que os demais jogadores do Santos também viram essa situação. E aí o Robinho ficou ali meio que isolado, né? Como se ele não tivesse razão e toda a galera entendendo que, foi errado o que o Neymar fez, nós não vamos validar uma agressão, mas a partir do momento que ele pediu desculpas, então tá tudo resolvido. Então eu acho que o staff do Robinho decide tirar também essa notificação porque ele ficou acuado, claramente ele ficou acuado. E ele está em início de carreira, as críticas sobre ele já são grandes e muitas justificadas, né? Ele já tem aí mais de 20 jogos no profissional, ele ainda não marcou um gol, ele carrega por esse nome uma expectativa muito grande, então a cobrança, a crítica em cima dele sempre vai ser muito dura. Aí são críticas, o ambiente de vestiário que não está do seu lado, você está tentando se firmar na carreira. O quanto valia para o Robinho, de fato, essa briga com o Neymar? Eu acho que a análise ali feita pelo staff dele foi mais ou menos nesse sentido, assim. E tem uma outra questão, que é o Santos falando que não vai liberar as imagens, né? O Santos justificou que o treino já havia acabado, portanto, não havia mais nada sendo registrado. O staff do Robinho pediu câmera de segurança, o Santos meio que desconversou, e aí sem a prova também fica complicado. Então, acho que o Robinho ficou um pouco acuado, o Robinho Júnior ficou um pouco acuado e foi por esse caminho. Mas é importante, Jair, pontuar também que não existe gente muito inocente no futebol, sabe? Eu não sei até que ponto o staff do Robinho possam também ter tentado, de alguma forma, se aproveitar dessa situação para tirá-lo do Santos. Porque não é a primeira vez que ventila, né, notícias de uma insatisfação, de que ele não está tendo o espaço que ele merecia, chegou a falar dele vir para o Atlético Mineiro. O documento pede a rescisão contratual, né, o que é algo muito sério. Não pede só para o Neymar se retratar ou ser multado, pede para que o Robinho possa ir embora do clube, o que abriria caminho para ele em outro espaço, em outro clube, em outro time.
Então a gente tem que ponderar tudo isso, né? Eu sou absolutamente contra a agressão. Acho que o Neymar tem um posicionamento burro, ele só se ferra com isso, sabe? Queimou a imagem dele mais ainda. É um cara muito amado, inclusive, né? Pelas crianças, pelos jovens, pelos atletas que estão começando. E aí você fica sabendo que o cara faz isso no treino. Não é bom para ele, não é bom para quem está querendo ser um líder na seleção brasileira. Mas eu acho que é importante a gente pontuar todos esses aspectos, porque no futebol sempre tem um segundo interesse por trás, né? Pois é, esse assunto virou um tema de cadeia. Na prática foi isso, né? Porque se de um lado a gente tem essas ações por parte do staff do Neymar, o staff do Robinho Júnior, leia-se Robinho, leia-se pai, que está em Limeira, na cadeia, respondendo por estupro, tá? Tá preso, cometeu o crime lá em 2013. Quem gere a carreira de Robinho Júnior é também o pai, por meio dos seus prepostos, né? Das pessoas que visitam na cadeia, de advogado. Funciona desse jeito, gente. A realidade é essa. O Robinho soube do que aconteceu, ficou revoltado com a situação, porque afinal de contas o filho dele apanhou, levou um tapa na cara. Queria que tomassem providências, né? Parte, então, dessa reação mais efusiva, mais forte, veio direto da cadeia nessa história. O que só piora tudo, né? Depois eles resolvem diminuir um pouco a temperatura, percebendo que a situação ficaria mais difícil. Porque, afinal de contas, pra gente dar sequência no assunto, eu sou capaz de cortar um dedo, gente, que o Santos daria as imagens do treino para o Robinho Júnior. Quem hoje, na prática, ajuda a financiar ações do Santos é Neymar e companhia. É Neymar pai. Não faz o menor sentido você morder o dono que te alimenta. Né? São casos de família, né? Viram casos de família. Total. Com perdão do uso da marca que pertence a outra emissora. Mas é isso, virou casos de família, porque envolve... E tem o agravante, né, Jairo, da questão da agressão e o fato de o Robinho pai também gerir, né, a carreira do filho. É o fato do Neymar e do Robinho terem a relação que eles têm, né? De amizade, de admiração. O Robinho foi um ídolo do Neymar, e o Neymar é um ídolo para o filho do Robinho, ou seja, tem um agravante aí que eu acho que não pode ser descartado, né? Da relação que esses personagens estabeleceram ao longo da história do Santos, ao longo da história recente. Então, assim, é injustificável, e como a Natália falou, o que está em jogo para o Neymar... A gente estava começando a discutir as atuações do Neymar, né? Agora, nesse retorno... Ele vinha de um bom jogo, né? Exato. Ele vinha de um... assim, bom pro padrão Neymar, né? Digamos assim. Ele participou... Pelo que se espera dele, claro que ainda abaixo, mas mais participativo. Exato. Ele participou do gol contra o San Lorenzo, ele jogou jogos inteiros, ele conseguiu emendar uma sequência... uma sequência, finalmente. Exato, uma sequência que é algo que ele não tinha há muito tempo. A gente estava começando a discutir se as atuações eram suficientes ou não para a Copa, se aquilo é o que o Ancelotti espera, se ele está em condições físicas de... E aí, de repente, vem um episódio desse que, para mim, tocou a Cris também. Eu acho que terminou aí por enterrar as chances do Neymar de ir para a Copa do Mundo, né? Porque o Ancelotti dá muito... e você imagina... Dá muito peso a isso, a questão da relação ali do dia a dia no elenco. Perdão, Bruno, te interromper, mas você imagina a cabeça do técnico, né? Fala assim, se o cara não aceita levar uma rasteira no treino e parte para a agressão, o que ele pode criar de tumulto se eu levo ele para a Copa e ele não joga? Se ele fica só no banco de reservas? Se ele entra num jogo, vai mal e eu preciso, né, às vezes ali de um puxão de orelha, de um posicionamento mais firme? É esse o ambiente que eu quero para a seleção? A gente sabe que dentro da seleção brasileira o Neymar é muito querido. Mas a gente tem visto também um Neymar que não sei se está nervoso, se está ansioso, se está cansado, não sei. Mas um Neymar muito explosivo, né? E isso é algo que tem que ser ponderado, porque um vestiário dentro de uma Copa do Mundo é algo que tem que estar muito blindado para dentro do campo os resultados também aparecerem, né? Porque, imagina a seleção brasileira numa fase mais avançada, são jogos de total pressão. São poucas partidas para você ser campeão. E o Santos está no momento de pressão por todos os lados, né? Quando a gente fala especificamente de futebol. Porque tem a desvantagem na Copa do Brasil, vai enfrentar o Curitiba daqui a uns dias 2 vezes, né? Pela Copa do Brasil e também pelo Brasileirão. É o lanterna na Sul-Americana. Ou seja, tem que ganhar tudo e depender de resultados alheios para poder avançar. E ainda, no próprio brasileiro, tem a mesma pontuação do Corinthians, ou seja, está ali quase que na zona de rebaixamento. Pressão de todos os lados. E a reação, uma rasteira.
tem um detalhe que eu quero conversar aqui com a Cris, só antes, lembrando que a gente tem a nossa enquete aqui no site. Briga com o Robinho Júnior pode prejudicar a convocação do Neymar? Vote, dê a sua opinião. A Sueli tá dizendo assim, onde é que fica a moral do Robinho, hein? Você levaria um tapa na cara e tá tudo beleza? Tá questionando o que aconteceu, né? O Pollack está dizendo, o Neymar se queima sozinho. E tem também o comentário da Anne aqui, ela falando que normalizar um absurdo. Não é possível que o Neymar enxergue a situação com essa tranquilidade. Curioso, Jairo, que a gente tem esses comentários. A gente faz o comentário aqui, a gente falou sobre a imagem do Neymar ficar arranhada. Com certeza não é bom para ele, como a gente já falou, mas a torcida do Santos, que estava lá para receber em Assunção, ovacionou muito o Neymar. E vai o Robinho. Na chegada. O Neymar chegou aí para a janela do hotel, dar tchauzinho, que não é uma coisa assim tão comum, né, para jogador hoje em dia, como se nada tivesse acontecido. Então, assim, ele também tem essa situação com a torcida do Santos, assim, completando o que a Natália falou, não pegou bem com a torcida do Santos essa situação do pedido de rescisão do Robinho. Você acha que também é uma incoerência, Cris? Porque eu até resgatei essa matéria, eu escrevi essa matéria no ano passado aqui na CNN, de que quando o Robinho pai foi preso, né, de fato foi preso aqui no Brasil, o Neymar publicou uma mensagem dizendo que assim, mensagem direcionada ao Robinho Júnior, dizendo o seguinte, assim como seu pai cuidou de mim, eu vou cuidar de você. Pouco mais de um ano depois, tá dando um tapa na cara do moleque. Não há uma incoerência nisso? Não, eu até citei também no início do meu comentário esse post, porque é bem absurdo. É uma situação muito complexa. O Bruno trouxe bem, é o Robinho que cuidou do Neymar, o Neymar deveria cuidar do Robinho Júnior, aí tem tapa na cara, aí o Robinho fica sabendo através de advogados na prisão, né, que foi uma apuração até do Jairo que a gente deu no site. É um somatório de coisas, aí tem o staff do Robinho usando esse documento, essa situação, e fazendo um documento que deu muita polêmica, né? Porque, assim, já é uma situação complicada, aí você vai pedir rescisão em cima disso, enfim. Dividiu muita opinião. É muito incoerente da parte do Neymar, é muito incoerente. Eu entendo quando ele fala, eu sou humano, eu erro. Mas, cara, só vem errando. Então, assim, tá difícil da gente conseguir elogiar. E aí entra o que a Natália falou. Poxa, a gente tava começando a te elogiar, Neymar. Pelo que você tem que fazer. Pelo que você tem que fazer em campo. E aí você vai lá e dá um tapa na cara do menino de 18 anos. Eu sei que você é humano, eu também sou, também falo besteira, também erro, mas assim, é que tá uma sequência difícil de defender. Acho que até pros defensores mais ferrenhos tá difícil. Mas ainda assim, a torcida do Santos, que tava lá em Assunção, não achou ruim, acho, porque ovacionou o Neymar. Então também é muito complexo, Jário, é muito complexo. Bem, como diz o cara do UFC, it's time. Vamos continuar falando sobre futebol e porrada, tá? Agora a gente viaja, porque se você acha que é só aqui no Brasil que tem isso, meu amigo, não. Tem cacete em todas as línguas, porque lá no Real Madrid o clima tá, legal pra caramba, viu? A gente teve até que fazer a lista aqui, né, Cris? Porque são tantas as brigas. Eu trouxe meu caderninho e todas as anotações são praticamente do Real Madrid. Só para não esquecer quem que brigou com quem, não confundir qual foi a briga. Então vamos separar, porque são muitas, né? Tem que ir ponto a ponto, porque são muitas as discussões. E as brigas. A começar essa que você tá vendo aí na sua tela, viu? Valverde e Tchouaméni discutem durante o treino do Real Madrid. Real tá numa draga, né? O que tudo indica, não levará um título sequer nessa temporada, para começo de conversa. A relação com o técnico Álvaro Arbeloa com os jogadores é péssima. Aí você tem o Mbappé no momento de crise, né? De brigas e discussões. Crise pro Real Madrid, né? Para ele não sei se tá em crise, não. Ele tá namorando, né? Não sei se tá muito em crise, não. Aí tem a briga do Rüdiger com o Carreiras. Mas essa situação. Já que você fez as anotações aí, Cris, o que pode estar acontecendo no vestiário do Real Madrid? São só questões pessoais? Muito ego, né, Jairo? Olha esse elenco, né? Acho que todo mundo quer ser protagonista do Real Madrid. E, assim, além das brigas que foram... são informações do Marca e da rádio Onda Cero. O Marca
noticiou essa briga do Valverde com o Tchouaméni e a rádio do Rudiger com o Carreiras. E o Carreiras praticamente confirmou essa briga, Sim. tá? Porque ele se posicionou na rede Uma social. nota, né? Publicou Ele uma nota e tudo publicou mais. uma nota na rede social e deu a entender que sim, rolou, mas que tá tudo superado e ok. E além disso, ainda tem o Mbappé, que tá machucado, aproveitando a lesão para sair de férias com a namorada. Enfim, a gente não sabe se é namorada, mas enfim, tá sendo fotografado Uma na fera. Itália, não está fazendo questão de esconder, tá lá no iate. Eu não acho que ele tá errado também. Não acho, mas assim, mas ao mesmo tempo tá, porque o time dele não tá numa fase boa. Ele tá lesionado. Aí ele tá de férias? Ele não tá de férias, ele tá lesionado. Ele tem que estar se tratando porque ele quer participar da Copa do Mundo. Correto? Então, assim, não acho de bom tom. E, ao mesmo tempo, rolou uma movimentação nas redes sociais que os torcedores do Real apontaram nas redes. Que, assim, o Bellingham, vários outros jogadores exaltando muito o Vini Júnior na última semana. Não sei se vocês acompanharam, mas É a uma indireta, maioria... né? Postou foto com ele no feed, nos stories, comentou a publicação dele. Até o Benzema surgiu lá comentando, se metendo no meio da briga. Então, claramente, tem um problema de vestiário. Existe a informação do Marca também de que alguns jogadores não falam com o técnico, não se dirigem a ele. Então, assim, eu acho que o Real Madrid conseguiu ter um vestiário pior do que o Santos e isso é muita coisa. Natália, você não acha que talvez é a hora do Real Madrid trazer o Neymar? Para colocar fogo de vez nessa situação toda, né? Mas vamos ver de quem ali o Neymar. Acho que o Neymar vai ficar no time do Mbappé, né? Porque eles adoram ficar trocando figurinhas. Na época do PSG, eles só brigavam, né? Mas agora, outro dia, o Neymar gravou um vídeo e falou uns 50 jogadores lá, ninguém era melhor que o Mbappé. O Mbappé falou outro dia que a Copa do Mundo sem o Neymar não tem graça. Então, agora eles estão na amizade. Mas, brincadeiras à parte, para mim, a situação do Real Madrid é totalmente... reduzida à falta de comando. O Real Madrid não tem comando no seu vestiário. O treinador do Real Madrid não é um técnico do tamanho que o Real Madrid precisa. Nem em termos de estratégia, tática, enfim, para fazer dentro do campo, tanto que a temporada é muito ruim nos dois treinadores que passaram, mas também para gerir essa quantidade de egos que tem o vestiário do Real Madrid. Quanto mais bons e grandes jogadores você tem, mais pulso firme você precisa ser. E o Arbeloa, eu tenho a impressão que o Tchouaméni, que o Rudiger, que aí mais ainda, Vini, Mbappé, Valverde, esses caras olham pro Arbeloa e têm a certeza de que o Arbeloa é menor do que eles. Sabe? Então, assim, como que esse cara que está coordenando a gente. Obviamente não é o Arbeloa que empurrou, que bateu, que xingou, né? Todo mundo ali é adulto, cada um tem sua responsabilidade, mas eu acho que o vestiário do Real Madrid é uma terra sem lei. E eu acho que são situações que são agravadas pela temporada ruim, porque é um clube gigantesco, é um clube acostumado a vencer, é um clube que não está acostumado a passar uma temporada em branco, a verdade é essa, né? E o Real Madrid não passa a temporada em branco, sem ganhar títulos, chegando perto. O Real Madrid passou longe do Barcelona no Campeonato Espanhol, classificou em cima do City, é verdade, na Champions League, mas assim, de modo geral, a trajetória toda do Real foi de muita oscilação no principal torneio da Europa. Então, assim, é uma temporada ruim, de desempenho ruim, de resultados ruins. Aí fica todo mundo pressionado. Você tem que ter alguém para botar ordem na casa. Fala, olha, peraí, não é assim que as coisas funcionam. Tipo o Mbappé. Ó, Mbappé, você está lesionado, meu amigo, mas não é de bom tom você ficar no iate enquanto seus amigos estão tentando remar lá no Campeonato Espanhol para diminuir o vexame, porque na cabeça deles não ser campeão lá é um problema gravíssimo, né? Então... olha, você vai ter que acompanhar, você vai treinar tantos dias por semana, nos outros períodos você está liberado, você pode curtir com a sua família, com a sua namorada, quem quer que seja. Mas eu acho que é isso. Você imagina o Arbeloa falando para o Mbappé, não vai viajar não, vai ficar aqui. O Mbappé deve olhar para o lado e dar risada, né, gente? Você fala, não, obrigada, amigo, mas o motorista está me esperando e a namorada está no carro, sabe? Então, eu acho que no Real Madrid vai mais ou menos por aí. A troca de comando técnico no Real Madrid, para mim, é urgente, precisa vir um técnico grande para organizar essa confusão. Daí pedir a saída do Mbappé, eu já acho que os torcedores estão um pouco exaltados. Eu não abriria mão do Mbappé no meu time assim tão facilmente, ainda mais porque a gente sabe que o Real Madrid tem talento para jogar mais do que jogou em 2025, 26, né? Sim. Mas eu acho que o Real Madrid é uma zona, é uma várzea. É por isso que tudo isso acontece. E vai Bruno. ficar...
Desculpa, gente. Só completando, vai ficar mais feio ainda quando chegar no primeiro jogo da Copa do Mundo e o Mbappé tiver 0 bala. 0 bala. Que ele vai estar. É porque é isso, na cabeça dele, o campeonato tá perdido, né? Sim. O espanhol tá perdido, enfim, a temporada tá perdida com o Real e agora é Copa do Mundo para ele, né? É o grande objetivo. A gente conversava aqui, né, Jário, mais cedo, o Arbeloa provavelmente não vai ficar, ainda mais com todas essas crises, né? Com todos esses episódios. Bruno, desculpa te interromper claro. aqui, você já vai dar sequência, tá? É que acabou de chegar uma notícia aqui, do jornal Marca. Teve uma nova treta, inclusive, entre o Valverde e o Tchouaméni. Legal. Informação de agora. Inclusive, o jornal tá dando que Eles não param. o Valverde teve que ir pro hospital. Meu Deus. É uma informação do Marca Caramba. aqui, tá? E segundo a apuração do jornal, tá dando que obriga aí um gabinete de crise dentro do time, tá? Jogador uruguaio teve que ir ao hospital e a situação provoca uma intervenção no clube. Com os dirigentes reunindo toda a equipe, tá? Nossa. Essa é uma informação agora de última hora, desculpe te interromper, mas a gente traz aqui essa situação. Bem, eu quero me informar melhor sobre a situação do Valverde. Eu gostaria que você desse sequência no seu comentário, Bruno, e aproveitasse também para, junto da sua fala, trazer uma pergunta e uma provocação que eu queria fazer para você aqui, aproveitando o que a Natália disse, que além de Jesus, só José Mourinho salva no Real Madrid ou não? Então, eu ia chegar nesse ponto, Jário. O Real Madrid é um clube difícil. É um clube extremamente difícil, ele é um gigante, assim, a gente acho que não tem a real dimensão do que é você estar numa posição de liderança e numa posição de responsabilidade, seja no comando técnico, seja no próprio elenco, né? É muita responsabilidade, é uma camisa muito pesada, mas é um clube muito difícil. Isso diz muito sobre o Carlo Ancelotti, né? Que em 2 passagens conseguiu domar todos esses egos, todos esses elencos estrelados, todas essas vaidades para transformar o Real Madrid em um time vencedor. Tanto na primeira passagem, né? Que teve o título da Champions em 2014, quanto na segunda passagem também, que ele faturou mais 2 taças da Champions League. Então, acho que isso diz muito sobre técnicos desse tamanho. Um cara como o Ancelotti que tem a capacidade de justamente gerir. Acho que é a grande qualidade do Ancelotti, inclusive. É a capacidade que ele tem de fechar o elenco, de não deixar que esse tipo de coisa saia, né? Que esse tipo de notícia chegue à imprensa, enfim, de blindar realmente os atletas e de conseguir convencer todos pelo bem comum, que é vencer, que é a projeção para a carreira desses caras. Acho que o Mourinho é um cara que tem essa capacidade também. Também é um grande gestor de elencos e vários jogadores de diferentes perfis gostam muito do Mourinho e já o elogiaram ao longo da carreira, justamente por essa capacidade de, né, fechar todos em torno desse bem comum. E como a Natália falou, acho que esse é o caminho para o Real Madrid. A troca de comando para a temporada seguinte ela é inevitável. E o Real vai precisar buscar alguém com esse perfil e com esse tamanho. Um técnico que seja capaz de olhar no olho de um cara como Mbappé, de um Tchouaméni, de um Valverde, né, que é o principal jogador da seleção uruguaia hoje, e falar, olha, você precisa dar uma segurada, a gente precisa pensar no bem comum, que é o Real Madrid. Para mim, é inevitável a troca de comando, mas tem que ser um cara com esse tamanho. Um Ancelotti, um Mourinho, alguém que chegue realmente para... Porque antes, só para encerrar, antes do Arbeloa era o Xabi Alonso, que tem uma carreira curta como técnico, mas que é um ídolo do Real Madrid. Foi multicampeão pelo clube, um cara respeitadíssimo na Espanha, também não conseguiu dar conta dos problemas que esse elenco do Real Madrid tem. Então tem que vir realmente um treinador gigante. Gente, a gente tem informação para colocar na tela, né? Olha só, esse aí é o destaque do jornal Marca. Até peço perdão aqui quando você estava falando, eu estava querendo me inteirar melhor da informação. A situação, gente, ficou feia pra caramba no Real Madrid, tá? A apuração do jornal Marca é a seguinte: houve uma confusão em que chegaram a vias de fato Valverde e Tchouaméni, tá? A gente já estava acompanhando uma tensão anterior entre os jogadores, havia discussão, mas segundo a apuração do jornal, essa foi uma briga que aconteceu logo após o momento do treino, quando os jogadores não se cumprimentam, e aí isso gera uma discussão onde o Valverde foi atingido por um golpe, de acordo com a apuração do jornal, se cortou com isso e teve que ser hospitalizado, foi até o hospital, tá? A apuração do jornal diz também que foi a situação, incidente mais grave já visto. Imagine só a situação
atual do Real Madrid. A discussão terminou com a intervenção de diversos jogadores. O soco na cara, provavelmente, que aconteceu. Aqui não há uma explicação exatamente de qual tipo de golpe que foi desferido, né? Isso qual dependeu... arte marcial, né? Qual arte marcial, né? Qual UFC que aconteceu. Mas de acordo com a apuração do jornal, houve ali, então, aquela turma do deixa disso, né? Os jogadores interferindo para que não piorasse essa situação. E aí, o José Ángel Sanches, que é o CEO do Real Madrid, se reuniu com todo o elenco para botar ordem na casa e abriu processos disciplinares contra o Valverde e contra também o Tchouaméni. Os dois vão para a Copa. A gente falou do Mbappé, né, de recuperar, então, os dois vão para a Copa. Inclusive o Valverde Urge a necessidade de um França e Uruguai na Copa do Mundo, hein? Urge. A resolver Vai ser isso a de uma vez por oportunidade todas. ideal para saírem na porrada, Pelo né? amor de Deus, pra ontem, hein? Pra ontem, pelo Porque amor aí- de Deus. Nessa situação, aí tudo bem, né? Não vai ser dentro do mesmo time, né? Cris, que história absurda. Os Só dois vai saem no piorando, né? cacete na semana que antecede o El Clássico, onde se o Real Madrid empatar ou perder o jogo, o Barcelona será campeão no Camp Nou. Assim, Jairo, vamos lá. Pode dar certo, tá? Tem casos aí no futebol que o time chega quebrado, chega todo ferrado, o jogador não fala com o outro e consegue a vitória. Eu não acho que seja o caso do Real Madrid, porque já não vinha performando antes dessas brigas tão extremas. Eu acho que agora mesmo que não vai performar de jeito nenhum. Mas é muito grave, é muito grave. A gente tava falando aqui, poxa, do Neymar e do Robinho Júnior, que foi, né, um suposto tapa ali, já foi muito grave. Imagina você deixar o seu companheiro de time sangrando num treino, gente. Assim, é muito feio, é muito grave, não é uma coisa que a gente gosta de falar, mas é o que vinha se desenhando, né? A Nath explicou belíssimamente, é um vestiário terra sem lei, é um vestiário que tem um comando fraco. E, infelizmente, quando você junta um ego gigante de jogadores que são os melhores do mundo, né, nas suas posições, com um comando muito fraco, é a receita para dar ruim, né? Para não funcionar, para acontecer o que a gente está vendo, assim. Eu acho que nesse nível, na verdade, ninguém imaginava que fosse chegar nesse nível. Acho que tá um pouco além do que a gente pensava. Acho que briga ali de bastidores, de soltar uma informação, de querer queimar o coleguinha, isso acontece, mas acho que tá muito além do que pode ser, né? Tá muito, já extrapolaram aí e não tá legal. Bruno, no vestiário do Real Madrid, qual a maior necessidade de trabalho do roupeiro lá? Com chuteiras ou com luvas de boxe? É complicado, né? É o que eu falo, o Real Madrid é um clube difícil até pro roupeiro, provavelmente. Porque é isso, né, Jairo? É uma exposição muito grande. A gente falou agora do jornal Marca, né? O Marca, eu tive a oportunidade, estive em Madrid algumas vezes, tive essa sorte e tive a oportunidade de pegar o jornal Marca na mão e conferir a cobertura. Cara, são muitas páginas dedicadas ao Real Madrid. É notícia de treino, é notícia do ambiente político, é notícia do Florentino Pérez, é notícia de relacionamento de jogador com os casais, é notícia de problema familiar, é análise tática. Então, assim, é um clube que está sob os holofotes o dia inteiro, o tempo todo, né? É o maior clube do mundo. Então, é muito difícil de você administrar essas coisas. E ainda mais hoje, né? A gente, com tanto acesso e com tantas maneiras da gente chegar na informação, essas coisas vão vazar. Uma agressão no treino do Real Madrid, ela vai vazar, né? A agressão no treino do Santos... Quem sabe até o roupeiro não é a fonte, né? Pode ser. Imagino que todo mundo do clube seja assediado de alguma forma para conseguir alguma informação. Exatamente. O pessoal da comunicação, o pessoal ali que trabalha no dia a dia, o jardineiro do CT, o secretário que cuida da parte logística, enfim. Todo mundo fica muito vigiado, porque o universo do Real Madrid, assim, é um clube difícil demais. Por isso que eu falei, né, no comentário anterior. Eu acho que um treinador no Real, ele é muito mais do que só a parte técnica, do que a capacidade de gerir elenco e da capacidade de dar treinos, de ser um cara inovador, né? Ele tem também esse papel de ser uma figura que vai blindar publicamente o clube. No caso, o trabalho dele deveria ser só o campo, deveria ser só o dia a dia com os atletas. Mas o técnico do Real, ele vai
para além disso, né? É uma figura que acaba servindo de porta-voz do clube e que acaba tomando a frente em muitas outras situações que extrapolam as 4 linhas. Por isso que o Real Madrid precisa buscar alguém que tenha esse tamanho, que tenha essa, né, as costas largas para poder assumir essa responsabilidade, que é muito complicado. Só falta agora o Florentino Pérez ligar pedindo para o Ancelotti voltar. Não pede não, tá? Pois tá aqui com a gente agora. Pode ser. Ao que tudo indica, ele vai ter a sua renovação com a seleção, né? Pelo menos é o que o Samir Chaldé sempre tem falado, né? Talvez o Real Madrid precise de uma reforma ali, né? Transformar as 4 linhas no octógono e substituir o Arbeloa pelo Dan White do UFC. Pode resolver. Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro, Natália, certamente. até aproveitando a falar aqui do Bruno, você também concorda que o maior time do mundo com essa briga se apequena? Ah, com certeza, né? Isso aí não é atitude que combina com o futebol, não é isso que o esporte prega, né? O esporte não prega violência, isso aí tem que ser combatido em todos os âmbitos, no campo, quando tem confusão entre um time e outro, no treinamento, isso só mostra como o Real Madrid, tratado aí como o maior clube do mundo, um clube gigantesco, é um clube muito instável dentro das suas da porta para dentro, né? E isso, de alguma forma, apequena o clube, sim, de um treinador que não consegue manter ali o pulso firme com o seu vestiário, talvez de até coisas disciplinares, né? Punições disciplinares que estejam sendo fracas e, por isso, dá a impressão ao jogador de que ele pode fazer o que ele quiser. A gente sabe que o futebol é um esporte coletivo. Existem times, e já existiram na história, times em que era todo mundo brigado com todo mundo e na hora do vamos ver, o juiz apitava o jogo, ia lá e fazia belíssimos jogos. Já existiram equipes assim, mas de modo geral, quando se trata de um esporte coletivo, se todo mundo ali se dá bem, tem diálogo, está aberto a aprender, a errar, a consertar, a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Então, se você já tem ali atletas que não conversam entre eles, já fica mais difícil para você melhorar o clima e, consequentemente, consertar os erros. Tudo isso faz o Real Madrid se apequenar. E eu fico pensando, os demais clubes da Europa vendo isso, né? Sim, um Barcelona vendo isso, um Bayern de Munique vendo isso, um PSG, um Manchester City, porque todo mundo tá curtindo, né? É tipo aquele meme do garotinho com foguete, fico triste com a notícia dessas. A cada nova treta lá no Real Madrid, eu acho que os outros gigantes da Europa pensam assim, né? Tomara que vá tudo pro inferno mesmo, que fique péssimo, porque o Real Madrid é sempre uma ameaça muito grande. Mas acho que eles olham pro Real Madrid também, devem pensar, gente, onde é que foi que perderam a mão ali, né? Quando é que foi que um clube desse tamanho saiu dos trilhos a ponto de um jogador achar que pode dar um soco no outro no treinamento, porque eles discordaram em algum aspecto. Nath, com certeza os diretores de futebol ficam de olho, porque numa dessa alguém força uma quebra de contrato, por exemplo. Alguém fica livre no mercado. O Valverde ali. não vai esquecer que ele apanhou no treino do Tchouaméni. Quem sabe o Real Madrid pode vir jogar Sul-Americana, né? Tem tudo a ver. Vamos mudar agora de assunto. Tá no clima de Libertadores. Quero fazer uma pergunta para os 3 aqui. Como é que a gente faz o sinal de joinha com a mão? Tem gente que tá precisando aprender, assim também, né? Natália? Bom, vou fazer com as duas, né? Isso é coisa... Isso é coisa... Vocês que estão dizendo isso. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, diz que é outro jeito. O dele O joinha dele é outro. E Outro nós jeito. não vamos reproduzir, hein? Mas a gente vai reproduzir, não ele fazendo assim, não vou fazer. Mas ele tá explicando o porquê que, no mais recente jogo contra o Sporting Cristal, ele mostrou o dedo do meio para o Flaco Lopes. Vamos ouvi-lo. Assim, para mim, eu fiz-lhe um gesto para ele, não sei se alguns de vocês viram. Sim. Porque eu cobro muito dele e ele sabe onde é que tem que entrar. Eu explico-lhe de manhã, à tarde e à noite, eu mando-lhe vídeos no WhatsApp. Porque ele sabe onde é que tem que chegar. Ele sabe que para fazer golos tem que ir para a zona do ouro. E ele, hoje, quando vinha ali ter comigo, fez-me assim. E eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo. Porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo. Tudo. Ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Ele ainda termina com um sorrisinho, né? É brincadeira, né? A ironia tá carregada, né? Oi, gente. E aí, Cris, o que você acha dessa relação de pai e filho que ele tem? Vamos com o Flaco assumir, Lopes? assim, ó. Não, beleza. Relação de pai e filho. No lance que acontece, ele tá falando com o Flaco caga pra ele, fala, tipo, não quer ouvir. Ele dá o dedo pro Flaco. Vamos assumir as coisas que a gente faz? Porque fica feio, gente.
Fica feio você tapar o ouvido e você falar que tava coçando as orelhas. Fica feio você dar o dedo meio pro jogador e dizer que tava fazendo um joinha. Ninguém é bobo aqui, eu sei que parece, mas ninguém aqui é bobo. A gente também usa isso no nosso dia a dia. Não o de tapar o ouvido, porque eu pelo menos nunca fui jogadora de futebol, não posso dizer que já fiz isso, mas a gente sabe como são os gestos, a gente entende. E eu acho que fica muito feio, gente. Não dá. Fica muito feio. O dedo do meio em Portugal, até onde eu sei, não tem outro significado, né? Não tem né? essa diferença cultural. Exato, né? não há uma diferença coisa, cultural. É a mesma coisa aqui. Lá, aprendeu isso com eles, talvez. Do outro lado do mundo vai ser a mesma coisa, gente. Todo mundo sabe, é um gesto universal. E aí ele vai na coletiva, fala isso, ele desafia a inteligência dos repórteres que estão lá. Porque assim, ele fala, e o Abel, ele tem essa mania também de ficar dando patada nos outros, né? Então, os repórteres já estão de saco cheio também. Deixa ele falar que é a joinha, beleza. Mas fica feio. Assim, eu acho que isso... A gente tava falando da galera exagerar. Eu acho que isso é normal, tá? Chegou no meio do jogo lá, ele falou, o Flaco não quis ouvir, deu o dedo. Passa, entendeu? E eu não gosto muito desse papo de relação de pai com filho, porque meus pais nunca me deram dedo meio. E não acho que isso seja uma educação legal para se dar. Se ele acha, beleza. Não gosto muito desse tipo de papo, tá? De pai para filho, porque nessa a galera vai normalizando coisas absurdas que não são legais. Nesse caso, eu acho que até faz parte do jogo, não acho tão surreal assim, mas fica feio o gesto tanto dentro de campo, quanto depois essa desculpa bizarra, né? Que o Abel deu na coletiva. Ô Bruno, você acha que o Abel vai tomar jeito? Porque ele na beira do gramado é sempre um espetáculo, né? Não vai, Jair, não vai. Acho que se tem um aspecto que a gente pode recriminar no Abel, são as coletivas, né? O trabalho do campo, ele é excelente, a passagem pelo Palmeiras, ela é mais do que vitoriosa, é o técnico mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos, no passado recente, o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, enfim... Não há nada que a gente tenha para falar do trabalho do Abel. É claro, você pode discutir se ele faz muito ou pouco com o elenco que tem, se o Palmeiras podia jogar melhor ou não, né? O último ano, por exemplo, foi uma temporada em que o Palmeiras terminou sem títulos, a primeira, inclusive, sob o comando do Abel. Isso a gente pode discutir. Agora, no plano geral, né? O Abel é um grande treinador, deixou isso mais do que provado. Se tem uma questão que a gente aqui, né, na nosso poder de analisar e o espaço que a gente tem para isso, uma questão que a gente pode recriminar é justamente essa postura dele de desafiar sempre a imprensa, de desafiar os outros por meio do microfone. Isso já, assim, com todo, né, para ser bem sincero, já encheu o saco, né? É muito cansativo. É muito bom ter o Abel aqui como técnico. Acho que o trabalho dele fez e faz bem ao futebol brasileiro, porque aumenta o sarrafo, né? Um cara desse tamanho que vem para fazer o trabalho que ele fez, eu acho que a gente é um fato a ser comemorado. Agora, as coletivas, a postura, o tipo de declaração, o tom que é usado, isso aí eu acho que já passou muito do ponto há bastante tempo. Mas como você me perguntou, né? Se ele vai levar jeito, se ele vai tomar jeito, não vai. Acho que essa vai ser a postura do Abel até o fim do ciclo, que a gente não sabe quando vai ser, mas disso certamente a gente não vai sentir saudade. Recentemente a gente viu, né? O Abel tomou quase uma dezena de suspensões de jogos, né? No Campeonato Brasileiro, e até recentemente impôs uma lei do silêncio, né? Onde a sua comissão não falava com a imprensa após os jogos. Natália, diante desse cenário, uma sequência de cartões, expulsões, reclamações à beira do gramado, xingamentos e tudo mais, a gente vê um Abel sem controle do próprio Palmeiras. Se houvesse, por exemplo, algum tipo de cobrança por parte da diretoria, talvez ele teria um comportamento um pouquinho mais calmo? Olha, eu acho que a cobrança por parte da diretoria para com o Abel, à medida que ele pudesse, né, ter um comportamento mais disciplinado, eu acho que é uma cobrança válida. Apesar de que eu não consigo afirmar que essa cobrança não exista, né? Não sei até que ponto o Abel também se impõe e faz as coisas meio da cabeça dele, independentemente do que a Leila conversa ou não com ele. A gente já viu em outros momentos a Leila, digamos assim, peitando o Abel publicamente, né? Como quando o Abel falou que o Palmeiras tinha perdido o campeonato por causa da arbitragem. A Leila foi lá e falou, não, perdemos por causa do nosso time, do trabalho do treinador, do trabalho coletivo. Tem nada a ver com
com a arbitragem, né? Então ela já se impôs com relação a ele também em outros momentos. A gente sabe que eles têm uma relação muito franca, de muita conversa. Ele tem esse jeito estourado, mas eu não acho que ele não tenha o controle do vestiário. Eu acho que o Abel domina muito bem o Palmeiras. Eu acho que a questão mesmo é que a gente foi normalizando, gente imprensa, gente torcida, enfim, foi normalizando o início do Abel, em que ele se achava meio que dono do mundo e que muitas vezes ele não era punido, ou que muitas vezes a gente meio que passava um pano. E aí, quando a gente assustou, o Abel já era gigantesco no futebol e já tinha uma moral, assim, para se colocar nessas circunstâncias de dono da razão, maior do que a gente podia prever. Porque, primeiro, ele se exaltava, mas ele se exaltava sem ter ganho nada, né? Depois ele foi ganhando, então ele foi ficando só maior. E aí é mais difícil de você pará-lo. E, para mim, pior do que o gesto, como a Cris e o Bruno já falavam, é a entrevista. Porque o Abel tem essa mania irritante de, nas entrevistas, nunca assumir o que está errado, né? Quando o Palmeiras perde, é porque não foi o adversário que foi melhor, foi porque o Palmeiras deixou de fazer alguma coisa, ou foi porque o juiz errou contra o Palmeiras, ou foi porque o gramado estava ruim, ou foi... Sabe, nunca o problema vem de dentro para fora. Isso é uma coisa que incomoda. O Abel usa muitas muletas. E agora, nessa história do dedo, é porque eu quis fazer um joinha. Não, fala, olha, o Flaco, ele me peitou, eu falei para ele que era para ele ficar lá, que ele ia fazer o gol dentro da área. Ele me peitou, ficou saindo da área demais. Eu chamei a atenção dele, ele me respondeu com um joinha irônico e eu mandei ele para aquele lugar mesmo. Mas isso aí é coisa do futebol. Porque o que aconteceu foi isso, né? Ele pede ele já tinha falado com o Flaco, inclusive, que se o Flaco ficasse querendo ser demais um garçom, saindo demais ali do último terço do campo, queria colocar o Flaco no banco. Porque ele queria o Flaco no que ele chama lá da zona de ouro, que é ali, né? No meio da defesa, pronto para finalizar. E aí o Flaco aceita a orientação e faz o gol. E faz um gestinho meio que irônico para ele. Falou, valeu aí, paizão. Peguei sua dica aqui e o negócio deu certo. E ele manda o Flaco para aquele lugar. Era simplesmente falar, não, gente, isso é coisa do jogo. Eu e o Flaco, a gente tem essa relação mesmo. Eu não acho legal. Não acho que esse tipo de gesto, de violência, enfim. Eu acho que isso aí, as pessoas olham isso no futebol e levam para um outro lado que gera mais agressão, que gera mais violência. Mas ficar negando também, fazendo os outros de bobo, não, eu não quis fazer aquilo, vocês interpretaram errado. Não, a gente interpretou certinho, tem 1000 câmeras no estádio, todo mundo viu, e bola para frente, até porque o Flaco também falou que não se incomodou, né, que tá tudo certo. A dificuldade resiste justamente em conscientizar esse grupo, mas que bilionário, que existe uma causa maior que a vitória. O Bruno Teixeira falando do ego dos jogadores, acho que é muita falta de pulso do treinador, deveria conversar com cada um e resolver qualquer tipo de treta. Tem também aqui mais gente comentando conosco, a Buclara dando bom dia, falando que chegou atrasada, mas seja bem-vinda, tá bom? E tem mais comentários, tá certo? Pessoal, vamos girar o nosso assunto, vamos falar de Corinthians. Corinthians empatou lá na altitude com o Santa Fé, 2.640 metros de altitude, cansa os jogadores, mas isso manteve, com o gol marcado no finalzinho da partida, a invencibilidade do Corinthians na Libertadores e do próprio Diniz, tá? Que chegou a 18 jogos sem perder na Libertadores, somando as suas campanhas de Corinthians e Fluminense, 75% de aproveitamento. Cris, qual que é o segredo do Diniz conseguir tantos jogos assim de invencibilidade? Encaixou bem com o Corinthians? Encaixou bem. O Corinthians está seguindo a cartilha perfeita da Libertadores. Você ganha os seus jogos em casa, você ganha pelo menos um fora e você empata os outros 2 fora. Ele está seguindo a cartilha perfeita. Ideal, né? É a receita de bolo que dá certo, que todo mundo faz. Só que é difícil fazer, né? Uma competição muito complicada. Diniz tem muito mérito. O Diniz, ele encaixou, e eu digo mais, ele está conseguindo recuperar e potencializar peças. O Gustavo Henrique não só fez o gol, o Gustavo Henrique hoje é uma peça fundamental para o Corinthians. 3 gols em 4 jogos. Não, se você pega os números dele, na função dele, ele teve 100% de acerto de passe ontem. Nossos amigos do SofaScore, ainda bem, já postaram. É uma coisa que a gente assiste o jogo, a gente já tem uma noção, né? Mas quando eles postam, assim, a gente já tem a certeza, confirma. 100% de acerto de passe. Ainda deram outros números, 4 de 6 duelos ganhos, 5 cortes. O Gustavo Henrique, quando o Gustavo Henrique está em campo, o Corinthians é outro. Contra o Mirassol, isso ficou claro.
E não só, nos outros programas a gente já vinha comentando de algumas peças, a Nath mesmo falou do Garro, do Ranieri, que também são jogadores que com o Diniz estão performando melhor, e eu queria trazer o Gustavo Henrique, que para mim é um dos grandes destaques, o Mateuzinho também, né, tem dado passes importantes, para cruzamentos importantes também, mas acho que o Gustavo Henrique, e isso é mérito do Diniz. Não dá para, né, se isso não estava funcionando antes, com o Diniz entra e funciona, então mérito para o Diniz, o Corinthians vai muito bem e pode classificar hoje. Dependendo do resultado do jogo do Peñarol, já classifica hoje com antecedência, que seria ótimo para poder focar também no Brasileirão, né? Que eu não acho... Assim, o Corinthians hoje não tá bem, mas eu não acho que isso vai ser uma questão, tá? Eu não acho que o Corinthians vai ficar ali brigando. Acho que esse início de ano tá muito, né? Muito jogo, muito conturbado. Acho que se conseguir classificar hoje é muito bom pro Corinthians, porque vai conseguir olhar com o Brasileirão com mais carinho. Bruno, até aproveitando aqui o gancho da Cris, né? Se o Peñarol hoje tiver um resultado ruim, perder, por exemplo, a sua partida, isso favorece o Corinthians, que depois ainda pega o Platense, que é o adversário direto, né? No próprio grupo, né? Na sua opinião, o Corinthians tá garantido, só não sabe se é em primeiro ou segundo? Exatamente. Hoje, uma não vitória, né? Se o Peñarol não vencer, o Corinthians já garante. Porque suponhamos que o Peñarol empate vá a 2 pontos, os outros adversários eles só poderiam chegar a 8, né? Com exceção do Platense. O Platense, com a não vitória do Peñarol, o Platense seria o único capaz de ultrapassar o Corinthians. Aí a gente teria que saber se o Corinthians passaria em primeiro ou em segundo. Mas grandes chances disso sair hoje. E o Corinthians decide contra o Platense na 6ª rodada, né, na última rodada da fase de grupos, podendo confirmar em casa, com o apoio da torcida, o primeiro lugar, que também é muito importante. Mas eu tô com a Cris, né? Acho que é um caminho muito bom pro Corinthians na Libertadores para poder voltar a pensar com carinho e com foco no Campeonato Brasileiro para afastar essa situação incômoda que é estar ali na briga pelo rebaixamento. A gente sempre comenta aqui, se você deixa muito para depois, o Brasileirão ele paga um preço alto por você não conseguir se recuperar a tempo. Então, se deixar muito para o final do campeonato e colocar todas as fichas na Libertadores, pode ser perigoso para o Corinthians. Mas acho que o caminho é bom. O Corinthians conseguiu um resultado muito bom ontem num jogo que foi... O Corinthians não sofreu tanto, apesar do Hugo ter feito depois uma bela defesa também já no segundo tempo, mas foi um jogo em que o Corinthians não sofreu, também não conseguiu ser tão perigoso, né? Acho que o empate foi um resultado justo, e o destaque para o Gustavo Henrique de novo, né? São 3 gols nos últimos 6 jogos, os 3 na Libertadores, e é interessante a estatística que a Cris trouxe de passes, porque Gustavo Henrique é zagueiro e não tem que dar passe. Não é assim. No time do Diniz, isso tem um peso, né? Isso tem uma influência no jogo, que é a capacidade do seu zagueiro trocar passe e se combinar com os colegas, né? O Corinthians, que hoje com o Diniz é um time que tenta sair de trás com a bola um pouquinho mais limpa, então é importante, é um jogador que, sob o comando do Diniz, cresceu muito. Apesar de ontem o Corinthians ter voltado a sofrer gols, era uma coisa que não vinha acontecendo nas primeiras partidas, mas acho que, enfim, a atuação também longe de ser preocupante e o resultado muito bom para essa sequência, para confirmar o Corinthians, ou quase confirmar o Corinthians já na próxima fase. Rapidamente aqui, tem a galera do chat, a Ina History, bom dia, Neymar vai pra Copa? Volta um pouco a live. Volta um pouco a live, Depois né? que acabar, você volta um pouco, foi o primeiro assunto da live. A gente já falou a respeito disso, né, e resumidamente, entendendo que a briga do Neymar com o Robinho Júnior pode prejudicar a ida dele à Copa do Mundo, a sua convocação. Agora, voltando a falar a respeito de Corinthians, Natália, você entende que nesse momento o Corinthians, apesar de fazer um esforço, e até o Marcelo Paes confirmou que o Depay aceitou a redução do seu salário, está tentando viabilizar a renovação do contrato dele, tem se mostrado menos Memphis Depay dependente nesses últimos jogos? E o que é uma boa notícia, né? Assim, o Corinthians tem conseguido se virar, principalmente na Libertadores, sem o Depay. Eu acho que isso tem mérito do trabalho coletivo, e o trabalho coletivo passa muito pelo treinador, né? De outras peças aparecendo, como vocês citavam, né? O zagueiro que tem sido goleador nas últimas partidas, o Gustavo Henrique. Então, assim, isso tudo acho que é importante. O Bidu também, né? Um lateral esquerdo, está vivendo um momento de muita confiança, também tem marcado gols, fez o gol, por exemplo, na partida contra o Vasco e Itaquera, que foi o jogo que tinha tirado o Corinthians da zona do rebaixamento, depois a derrota para o Mirassol volta, né?
o time paulista aí para o Z4, mas enfim. Então, outros nomes estão aparecendo, né, com protagonismo. Eu acho que isso é muito positivo, até porque o Yuri Alberto não tem vivido o seu melhor momento, que seria, digamos que meio que nas costas dele, a maior responsabilidade sem o Depay, mas continuo vendo o Depay como um cara muito importante dentro do campo para o Corinthians. Mas o custo-benefício ele só existe se for bom no modo geral, né? Se ajudar dentro do campo e o Corinthians tiver condição de pagar e a relação for boa para as duas partes, porque a gente sabe, o Depay já entregou ao Corinthians gols muito importantes, foi protagonista na campanha do título da Copa do Brasil, mas o preço é altíssimo. Se o Corinthians puder rever isso, é o melhor dos cenários. Agora, o Corinthians muito bem na Libertadores, e tem uma coisa que tem me chamado a atenção, Jário, pontuar rapidamente, é como que as oscilações no Brasileiro e a pressão por estar na zona do rebaixamento não tem bagunçado o time na Libertadores, porque isso é difícil, né? É difícil para você ir para um jogo na Colômbia, no El Campín, com altitude, com casa cheia, estádio lotado, pressão, na zona do rebaixamento, e ainda assim fazer um jogo consistente, porque o desgaste no Brasileirão vai ser gigantesco para tirar o time dessa situação. A gente sabe, é um clube, né, imenso, então é muita crítica, é muita pressão, é muita gente cobrando. Time grande, quando entra na zona do rebaixamento, é sempre um pesadelo, um tormento. Então tem me chamado a atenção como que o Corinthians, apesar dos pesares no Brasileirão, tem se mostrado um time firme mentalmente. E isso vai ser fundamental. E agora, né, ter essas forças no Brasileiro, à medida também que o Corinthians, quem sabe, possa brigar pela melhor campanha geral na Libertadores, né? Neste momento, tem essa melhor campanha, tem vantagem no saldo de gols com relação à Independente Rivadavia, que é do time do grupo do Fluminense. E aí, para quem sabe, decidir tudo em Itaquera até a semifinal, que a gente sabe a força do Corinthians por lá também, né? Se Deus quiser sincerar, viu? Vamos lá. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos falar PSG e Arsenal, grande final da Champions League, né? Agora sim já está decidido. Só quero trazer rapidamente uma informação que isso vai, de certa forma, prejudicar o jogo do Brasil contra o Panamá, uma vez que o jogo vai acontecer lá na Hungria, em Budapeste, no dia 30. Nós teremos em campo, ao que tudo indica, Marquinhos, Gabriel Magalhães e também o Martinelli, que, como consequência disso, não atuarão no jogo dia 31 contra o Panamá, que vai ser no Brasil, no Maracanã. Quero começar aqui pela Cris. Cris, quem vence essa final e por quê? Arsenal, porque eu quero um campeão que nunca teve ainda, um campeão inédito. Só um adendo muito rápido. Claro. Zaga titular do Brasil na Copa, na final da Champions League. Eu acho que é melhor eles estarem lá do que nomes todos contra o Panamá. Com certeza. É um teste bem melhor. Pra mostrar mais desempenho. Exato. E é isso, é Marquinhos e Gabriel Magalhães. Essa é a zaga da seleção. A gente falou muito do Militão também, né? Fora. O Militão não entraria numa dessas duas vagas. Seria o lateral zagueiro. Então a gente vai ter oportunidade de ver aí o miolo de zaga titular, Marquinhos do lado do PSG e o Gabriel Magalhães do lado do Arsenal. A minha torcida, assim como a Cris, está com o Arsenal. Inclusive até trouxe uma camisa aqui do Arsenal. Mostra aí pra gente as camisas. Pouco clubista. Uma camisa do Arsenal de 2006. Essa é da temporada que o Caraca, Arsenal foi... que chegou na final. Que foi finalista da Champions League. Histórico. Agora fechada aqui. E a outra? E tem a amarela também. Que essa sim foi a da final contra o Barcelona. O2, patrocínio da O2. Essa foi a final perdida de 2006. Então a minha torcida está muito óbvia. Mas eu acho que vai dar PSG. Porque acho que o PSG é muito favorito. É o atual campeão. E tem mais jogadores capazes de decidir, e já esteve nessa situação. Eu acho que isso tem um peso. Jogadores que já lidaram com a tensão de uma final europeia. Então eu coloco o PSG como muito favorito nessa final. Natália. Eu, assim como os colegas, gostaria muito que o Arsenal fosse campeão, por essa questão mesmo de um campeão inédito, e para coroar também o trabalho desse grupo, o trabalho do Arteta, né? Já desde a temporada passada, o Arsenal já tinha feito uma grande Champions League, aí foi eliminado na semifinal, aí perdeu a Premier League, aí esse ano suportando o Manchester City no cangote, que deve ser um inferno, né? A cada rodada, você sabe que você não pode tropeçar, nem sonhar em perder meio ponto, porque senão tá ali o Guardiola na sua cola. Então, assim, eu acho que o trabalho do Arsenal é um trabalho muito bem feito, que seria bonito ser coroado com esse título, até por causa da final de 2006 que o Bruno citava, né? Uma final, o Arsenal jogou com um atleta a menos, um jogo difícil pra caramba, né? Ficou quase que um trauma ali daquela decisão, e agora vai ter oportunidade de escrever uma história diferente.
Mas eu acho que vai dar PSG. Para mim, PSG e Bayern de Munique foi uma final antecipada. E foi um confronto que entregou, né, a altura do que nós esperávamos, ainda que o jogo de ontem não tenha tido tantos gols como o primeiro duelo. Mas eu acho que foi uma final antecipada, eu acho que o PSG mostrou muito poder de decisão, muita maturidade, casca mesmo para aguentar o estádio do Bayern lotado daquela forma, torcedor empurrando o tempo todo. E a gente fica feliz de ver, né, os brasileiros aí representados, porque corria o risco da gente ter uma final sem brasileiros, né? Se tivesse passado o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. E a gente vai ter os zagueiros aí. E a missão do Magalhães, principalmente, de parar esse ataque do PSG é uma missão bem complicada. Dembélé voando baixo. Bem, eu vou dar o meu palpite. Eu também gostaria que o Arsenal vencesse. Acho que seria incrível se pudesse ter 2 títulos na temporada, né? Seria maravilhoso para o time. Porém, tem um motivo que eu acho que, além da qualidade óbvia do PSG, depois do elogio recente agora do dono do time ao técnico, né, dizendo que é o melhor técnico do mundo, eu tô achando que ele vai mandar um bicho daqueles pro jogador, tá? A promessa da grana no bolso deve ser gigantesca e só por isso a principal motivação... 1% desse bicho aí já resolvia a nossa vida, viu? Pois é, daí é pra comprar, assim, muita coisa aqui, né? É o que eles vão provavelmente fazer com essa grana se de fato entrar. Gente, desculpa, mas a gente tem que encerrar, nosso tempo já acabou. Natália, muito obrigado pela tua participação hoje. É sempre um prazer, Jair, uma alegria estarmos juntos aqui. Um beijo para a Cris, para o Bruno também, todo mundo que nos acompanhou. Cris. Valeu, gente, adorei. Falou mais de UFC do que de futebol, né? Mas tá bom, então aí até a próxima, até segunda-feira. Valeu, gente, valeu, Nath, Bruno e Jair. Porrada neles. É isso, diversificar um pouco as modalidades, né? Pra não falarem que a gente só fala de futebol no Convocação. Mas sempre muito bom estar com vocês. Natália, um prazer estar com ela sempre aqui, com a Cris e com você, Jairo. Bem, o último comentário aqui do Pollux, apesar de gostar muito do PSG, acho que vai dar Arsenal. Muito bem, valeu aqui pela sua opinião. Encerramos a nossa enquete. Briga com o Robinho Júnior pode prejudicar a convocação de Neymar? 61% dizendo que sim, hein? 39% dizendo que não. Anne, até a próxima. Muito obrigado também pela sua participação com a gente aqui no chat. Gente, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta a partir das 10 da manhã com muita opinião aqui no Convocação CNN. Se cuidem. Tchau. Não briguem, hein?